Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a minha carinha inchada para falar para vocês um pouco sobre uma estratégia que eu tenho aqui para conseguir dormir um pouco melhor. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouco mais interessante para quem tem uma suspeita de um diagnóstico de fibromialgia ou para quem acabou de descobrir ou sabe que tem. Para quem não sabe, é uma doença bem chatinha e tem pouquíssima informação sobre ela, então por isso eu acho que tem assim, uma importância a gente que tem poder passar a nossa experiência para as outras pessoas, porque é um diagnóstico muito difícil, muito demorado de se fechar, porque não tem ainda muita informação, não tem ainda muita, assim, não tem as suas regras. Então, assim, às vezes pode ser confundida com outras doenças. Então, por que demora para fechar o diagnóstico? Porque você vai fazendo o cerco. Você vai testando todas as outras coisas que poderiam ser parecidos, os sinais, os sintomas, e daí você vai vendo, não é, não é, não é, é isso aqui. É um pouco estranho, né, de falar assim, mas por enquanto o diagnóstico é feito assim. Fiz muitos exames, faz muito tempo que eu tenho, e simplesmente eu não sabia o que eu tinha. E o ruim disso é porque você vai se acostumando com uma situação ruim. A gente se acostuma com o bom e com o ruim. Infelizmente aprendi a acostumar com o ruim e hoje vejo que isso não é legal. A gente precisa de autoconhecimento e a gente precisa às vezes ser teimoso com cuidar com a gente mesmo. Porque eu poderia ter insistido meio que na birra, na raiva, como eu insisti agora, há 10 anos atrás. Porque hoje tá numa situação muito incomodativa. Então, por isso que eu fui teimosa até conseguir fechar o diagnóstico, conseguir começar um tratamento. Então, é muito recente que eu comecei o meu tratamento. Eu não vou nem falar muito dele agora, porque eu quero ter mais propriedade para falar. Eu quero ter mais experiência ainda para poder falar. Mas o que eu acho importante? Hoje em dia, o conteúdo que a gente mais consome são nas redes sociais. E eu acho legal que eu possa trazer na minha rede social esse tipo de informação, porque foi através de uma amiga minha que também tem fibromialgia, que eu fui ter um olhar que eu poderia ter também. Foi com o que ela ia me falando, com o que eu ia me assimilando com ela, que eu falei, poxa, será que eu tenho? E eu fui atrás do médico com essa dúvida, porque eu já tinha pesquisado várias outras coisas, já tinha feito vários outros exames juntos de outros médicos e nossa, não tem nada. Ou é uma fase, ou é o estresse, por aí vai. Então eu comecei assim, como eu estou agora num estado bem crítico da situação, da enfermidade, eu comecei a ser chata de insistir. Eu não fiquei num médico só, eu passei por vários médicos nos últimos meses, porque eu queria, assim, eu quero saber o que eu tenho. Não importa o que seja, eu quero saber, eu quero tratar, eu quero. Chega disso, entendeu? Então, quando deu essa saturação, assim, de não aguento mais ver desse jeito, aí que eu consegui ter o meu diagnóstico por insistência de assim, vamos fazer todos os exames que precisar, vamos perguntar, vamos ter uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião médica, porque não dá para você ficar enrolando com os sintomas. O que aconteceu comigo? Toda vez que eu tinha uma crise de dor, é um protocolo de camuflar o seu sintoma e manda embora para casa. Só que eu estou assim há muitos anos, então vai piorando, porque você não tá cuidando daquilo, você não tá tratando daquilo. Então, assim, do mesmo jeito que algumas conversas com essa minha amiga me fez enxergar que eu poderia estar com esse problema e me deu, assim, uma certa luz de como correr atrás disso, assim eu quero também usar um pouquinho das minhas redes sociais para poder falar disso, porque eu tenho certeza que alguém pode estar passando pela mesma coisa que eu. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a dificuldade que eu tenho, que ela tem e que talvez você possa ter também para dormir. Eu sinto muita dor no final da tarde, principalmente, e é meio que ativado por vários fatores, não dá para falar tudo aqui agora. Mas assim, dependendo da situação, eu já sei, pela forma que eu estiver quando eu vou deitar para dormir, eu já sei se eu
posso ter uma crise de dor ou não. Mas às vezes acontece do nada. E às vezes a gente não consegue nem entender, nem identificar, nem se precaver. Então, por isso a importância de estar sendo acompanhado de perto com um médico que você considera que está sendo efetivo no seu tratamento, para que você possa passar tudo isso para ele, que ele possa fazer assim a melhor avaliação possível para indicar o melhor tratamento possível. Eu comecei o tratamento com medicação tem pouquíssimo tempo, tem alguns meses só, então não vou falar muito dessa parte. Mas assim, a gente precisa ir criando estratégias para melhorar nossa condição. E eu tava tendo muita dificuldade para dormir, mesmo agora já com o tratamento, porque tudo dói. E aonde você encosta, dói. E daí que comecei a fazer? Eu comecei a dormir com umas almofadas. Eu tenho uma montanhinha aqui bem fofinha. E eu tenho, ela é mais fofinha assim, ela é mais baixinha, tá vendo? Ela tem um formatinho assim engraçadinho que ajuda às vezes a encaixar no braço. E eu tenho essa outra fofa aqui, que ela é um pouco mais alta. Ela ainda é bem fofinha, mas ela é um pouco mais alta. Então, às vezes eu apoio aonde eu tô vendo que tá o membro que tá mais dolorido e eu tipo meio que abraço, meio que apoio assim. Mas eu tinha feito também esses rolinhos aqui, que esse aqui na verdade eu já tinha há mais tempo e tô usando mais agora. Mas eu já usava antes de saber o que é que eu tinha. Normalmente, quando eu tava me sentindo muito cansada com as pernas, eu colocava isso daqui e o joelho por cima, assim, na altura do joelho e apoiava assim por cima. Isso daqui é uma meia calça velha, que eu tava juntando assim, teve uma época, uns anos atrás, que eu fazia muito artesanato manual. Então eu ia juntando tudo retalhinho de pano, de linha e tal. E eu não queria jogar fora, eu sou uma pessoa que procuro, me esforço para tentar ter uma consciência mais ecológica. Então eu procuro aproveitar o máximo de todos os recursos que eu tiver em casa. E daí eu ia juntando, não sabia o que fazer, e de repente me deu a ideia de colocar tudo na meia. Então ela não é tão fofa, tá vendo? Por ser tecido que tá dentro, ela é mais firme. E daí eu amarrei e encapei com restos de feltro. Tinha vários retalhinhos, então só fui meio que cortando assim as pontinhas e fui colando. E eu deixei, fiz dois. Eu usava às vezes pra dormir assim. Mas só que nem sempre a gente quer algo tão assim, tão firme. Isso aqui eu achei que o mais firme, eu achei melhor para as pernas. E o mais fofinho, eu achei melhor para a parte de cima, para os braços. Então, por que eu tô trazendo isso pra cá? Porque às vezes você pode estar passando com dor e, tipo assim, por muito tempo eu fiquei assim, não tenho o que fazer. Porque aonde eu encosto dói, vai mudando de posição e continua doendo. Você vira para um lado, dói, você vira para o outro, dói. E assim, me ajuda bastante essas almofadas. E eu vim mostrar pra você, porque às vezes você pode simplesmente só não ter tido essa ideia ainda. Então, se você tá passando dor noturna, tenta isso. Arruma as almofadinhas aí. Se você não tem nada e quer testar, sei lá, uma manta dobrada, coloca dentro de uma fronha, algum outro travesseiro, travesseiros de tamanhos diferentes, para ajudar a trazer um certo conforto. Eu tenho meio que um gatilho que ativa muito as dores, o frio, temperatura baixa. Então, eu não posso trabalhar em lugar com o ar-condicionado muito gelado. Já tentei, eu já fiz, já fiquei trabalhando há um tempinho recente, por conta da onde eu entrei para trabalhar agora, e assim, realmente é impossível, não posso trabalhar. Porque poucas horas que eu fique nesse ar gelado, começa a ativar uma dor e ela vai vir e não tem o que corte essa dor. Você pode tomar o remédio para dor, não vai cortar, não vai passar. E eu fui me prejudicando com isso, de tentar aguentar, de põe mais uma calça por baixo, põe mais uma blusa por baixo, e enfim, não dá. Porque você começa a ser negligente com a sua saúde, com o seu próprio corpo, o que acontece? Ele já tem uma hora que ele se irrita com você e ele vai começar a brigar com você, é o meu caso.
Meu corpinho está brigando comigo agora por todas as vezes que eu devia ter cuidado melhor e não cuidei para benefício alheio. Então, o que acontece? Se eu começar a ficar em ar gelado, tomar friagem, toma uma chuva, alguma coisa assim, vai dar crise de dor. Eu já sei que vai dar. E às vezes ela já vem bem de repente, bem rápida, tipo, não sei explicar ainda muito bem. Não sei expressar para quem tem vai saber. Quem não tem, às vezes a gente pode falar por 2 horas, acho que não vai ser muito nítido isso. Mas ela vem de repente, tipo assim, 10 minutos depois você tá com dor, ou ela vem bem sutil, devagarzinho, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e não tem remédio que você tome que vai cortar isso. A última vez que eu fui parar na UPA, eu acordei já com um pouquinho de dor, já tava assim um pouco sensível, mas eu tô com bastante medicação, então assim, bora lá. E normalmente passa, melhora a ponto de não me incomodar e eu conseguir trabalhar, conseguir levar meu dia a dia. Mas nesse dia eu já fui trabalhar com dor e eu comecei a ter que ficar numa sala com o ar gelado. E foi assim, pouquíssimo tempo depois eu já senti que tava aumentando, aumentando, aumentando. Eu falei, olha, não vou forçar, não vou exceder nisso, porque senão vai me dar crise. Só que o problema é que mesmo que eu sair daquele ar, mesmo que você mude, assim, quando você inicia um pico de crise de dor, não tem o que corte. Resumindo, eu fui parar na UPA, tive que tomar remédio, fiquei horas e horas e horas e horas lá, acho que eu fiquei... Nossa, eu fiquei assim, quase que o resto do dia, começo da noite, tudo em atendimento lá, fiquei em observação, tomei um remédio fortíssimo e eu acabei passando mal depois por causa da reação do remédio. Então, assim, o que a gente puder fazer para evitar entrar numa crise, a gente vai fazer. Mas tem horas que a gente não vai conseguir evitar. Então, por isso é muito importante você estar sendo acompanhado por um médico e você aceitar o tratamento, porque eu não estava querendo aceitar que eu ia ter que tomar medicação, são medicações fortes, controladas. Então, a gente tem que aceitar, a gente tem que se cuidar. E eu demorei para conseguir meu diagnóstico, demorei também para ter um olhar mais atento comigo mesmo. Agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Então, o que ajuda muito é você procurar cuidar da sua noite de sono. É o melhor momento que você vai ter, porque você vai estar tendo todos aqueles benefícios. Se eu for ficar falando muito, vai ficar um vídeo enjoativo, né? Então, assim, cuide da sua saúde do sono. Cuide de poder conseguir dormir da melhor maneira possível. Tem aplicativos que a gente pode colocar para ajudar a monitorar o sono, para saber se você tá acordando, se você tá falando, se você tá roncando, que podem colocar uma musiquinha de fundo para ficar mais relaxante, que pode ser personalizável, eu posso falar mais dele depois. Eu tô usando um aplicativo já tem um tempinho e para mim tá sendo legal. A gente tem que procurar acalmar nossa mente, nosso coração. Minha parte, assim, minha opinião, eu gosto de meditar em Deus antes de dormir. Faço minhas orações, me ligo com Deus assim o mais íntimo que eu posso, porque isso tira de mim toda a carga do peso, do estresse, da preocupação, dos problemas. Eu fico livre quando estou assim bem íntima, bem conectada com Jesus, eu estou livre de tudo que me aflige. Então, crie o seu momento de conexão espiritual antes de você dormir, porque daí você vai estar relaxado, mais tranquilizado, seu corpo vai estar bem. E eu acho que o melhor remédio para tudo, para o corpo e para a alma, é você estar bem com Deus, é você estar conectado com Deus. Mas a gente não pode achar que ter fé é uma blindagem que você não vai passar por problema nenhum, porque senão a gente já ia estar no céu, a gente já ia estar no paraíso. E aqui na Terra não tem nada de paraíso, não. É luta para todo mundo, é guerra para todo mundo, é coisas que a gente tem que passar e coisas que são males que são transformados em bem pra gente, porque a gente cresce, amadurece, ajuda o próximo nos nossos
dias de guerra. Então a gente tem que ter um olhar diferente para tudo isso. Mas esse vídeo de hoje era só para falar da parte de dormir, é para trazer um olhar para você. Será que você tem alguma enfermidade que você não está observando? Será que você tem um tratamento diferente que você pode fazer? E pensar assim, tenho coisas para fazer que podem melhorar, que podem ajudar na minha condição. A gente pode conversar mais disso em outro momento, mas o vídeo de hoje já tá bom, né? Bom dia, a gente precisa ainda arrumar a casa, tomar café, tem muita coisa ainda para correr atrás, então bora lá, né? Um beijo para vocês, bom dia, um bom dia sem dor.